Revelações incríveis do Sagrado Livro de Juízes, transformações divinas e alianças redentoras no tempo em que os juízes governavam, e no terceiro ano de Joaquim, o rei de Israel, o povo clamava a Deus, atormentado pela opressão de Sísera, o comandante do exército cananeu. O som da angústia ressoava nas colinas de Canaã, enquanto os israelitas se debatiam sob o peso da servidão. Em meio ao desespero, uma mulher de fé e coragem se levantou. Débora, a profetisa e juíza de Israel, sentava-se sob a palmeira entre Rama e Betel, buscando a direção de Yahvé. A atmosfera na planície de Quilom estava carregada de tensão, nuvens escuras e ominosas se formavam no céu, como se o próprio universo estivesse em expectativa pela batalha que se aproximava. Débora, ao ouvir o clamor do povo, sentiu em seu coração que a hora de agir chegará. Um sorriso sereno se formou em seus lábios. Com determinação, ela convocou Baraque, um homem relutante, para ajudá-la a enfrentar o exército cananeu. Com sabedoria, ela pediu que ele reunisse homens de Naftali e Zébulon para uma batalha que iria ecoar na história de Israel. Baraque hesitou, temeroso diante das forças de Sísera. Mas Débora, com uma fé inabalável, afirmou que a vitória não viria pelo esforço humano, mas pela intervenção divina. Vá, porque este é o dia em que o Senhor entregará Sísera em suas mãos, declarou ela. Com isso, ela profetizou que a vitória seria dada não a um homem, mas à astúcia e coragem de uma mulher. Aquela palavra ecoou como um poderoso desafio ao status quo da época. À medida que o sol se ergueu naquela manhã, a tensão era palpável. Os israelitas, seguindo a liderança de Débora e Baraque, preparavam-se para o confronto. Débora, com sua presença magnética e espiritual, encorajava o povo e falava ao coração de homens e mulheres. Aqueles que se apoiam no Senhor nunca serão desamparados, ela reiterava, enquanto orava fervorosamente por força e coragem. Quando a batalha começou, o Senhor agiu de maneira sobrenatural, ele confundiu os inimigos, fazendo com que os carros de guerra cananeus se tornassem obstáculos. O medo se encheu nos corações dos soldados cananeus, e a vitória se moldava nas mãos do Deus de Israel. O exército de Baraque avançou com vigor, e, ao mesmo tempo, a história estava sendo moldada não apenas pela bravura de guerreiros, mas também pela coragem de uma mulher em uma tenda. Jael, uma mulher da casa de Eber, foi peça-chave no plano de Deus. Ao receber Sísera em sua casa, ela estava prestes a se tornar um instrumento de libertação. Com astúcia e determinação, ela esperou o momento certo, exemplificando que Deus, de maneiras surpreendentes, usaria até mesmo as mulheres do povo eleito. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A batalha intensificou-se, e a tensão aumentou. Quem seria a mulher chamada para executar o plano de Deus? A espera se agravava. O que estava oculto aos olhos de Baraque e aos guerreiros era que, no desfecho dessa história, a chave da vitória estava prestes a ser revelada. Entre gritos e lamentos, o futuro de Israel dependia dessa aliança divina transformadora. E assim, com os ecos da batalha ainda ressoando, uma nova era se aproximava, e a resposta de Deus aguardava ser desvelada. Enquanto os ecos da batalha reverberavam pela planície, a tensão não se limitava apenas ao campo de guerra. No acampamento israelita, corações fervilhavam com esperança e medo. Baraque, após ter visto a intervenção divina, seus olhos agora buscavam por sinal da vitória. O que ele não percebia era que a verdadeira transformação estava prestes a ocorrer em um lugar onde ele nunca esperaria. Jael, a mulher de Eber, observava o tumulto do lado de fora, seu espírito inquieto, mas resoluto. Ouvindo os gritos de triunfo, sentiu a mão de Deus guiá-la em uma missão que exigia coragem e determinação. Sísera ainda estava em sua tenda, exausto e confuso após a derrota, sem acompanhante e vulnerável. Ela se aproximou dele, seu coração batendo forte.
As vozes da guerra se tornaram meros sussurros, ela havia se tornado um instrumento nas mãos do Altíssimo. Cai de sua espada, grande Císera, e descubra que a bondade de Deus é mais forte que a força dos homens, pensou ela, enquanto servia leite a Císera e o encorajava a descansar. Ele a olhou, sem perceber a terrível armadilha que se aproximava. Assim como Débora havia profetizado, o tempo de cumprir as promessas de Deus atingia seu clímax, e a decisão de uma mulher estava prestes a mudar a trajetória da nação. Depois de um breve descanso, com os olhos pesados, Císera se deixou levar pelo sono. Jael, em meio à luz fraca da tenda, aproximou-se dele com um martelo e uma estaca. Era um gesto que mudaria não apenas sua vida, mas também a libertação que o povo de Israel tanto aguardava. O sussurro do Espírito Santo era claro em seu coração, um comando que não poderia ser ignorado. Com precisão e firmeza, ela executou o desígnio divino, derrotando o opressor que tanto havia atormentado sua nação. Enquanto a chave da vitória era firmemente cravada, o clamor de liberdade começou a se propagar entre os israelitas. A batalha ainda não havia terminado, mas a corrupção do inimigo se tornava cada vez mais evidente. Os homens, incentivados pelo brado de coragem de suas líderes, se uniram em um único cântico de agradecimento a Deus, louvando-lhe por sua fidelidade. As mulheres, levando em seus corações a força que Jael exemplificou, começaram a se erguer e a partilhar a história da grande batalha que estavam testemunhando. Debruçado em oração e meditação, Baraque e Débora esperavam, com os judeus ao seu redor, o que viriam a fazer em seguida. A liberdade realmente estava ao alcance de suas mãos, mas havia um entendimento profundo que precisava ser revelado. A vitória se espalhava, como um perfume doce, mas ainda havia um detalhe que não poderia ser esquecido. Através daquela coragem sem igual de Jael, os israelitas começaram a perceber que a batalha de hoje não apenas era pela sobrevivência, mas uma transformação que se aprofundaria nas raízes de sua fé. Quando o eco dos gritos se silenciasse, uma nova nação nasceria, convencida de que o Senhor dos Exércitos não os abandonaria mais. Enquanto o sol se punha sobre a cena do campo de batalha, uma promessa se cumpria e outra se aproximava. O que os israelitas não sabiam era que a verdadeira liderança que se ergueria ainda estava por vir. As histórias de fé e resistência moldariam a identidade de um povo que se voltaria para seu Deus, mas havia um aspecto perturbador nesse reavivamento. Na quietude da noite, Deus sussurrou nos céus: eis que novas alianças e promessas estão por vir, e aqueles que têm ouvidos, ouçam, a vitória é apenas o começo da transformação que se segue. Enquanto a luz da manhã começava a despontar, o acampamento israelita fervilhava de alegria e expectativa. A façanha de Jael ressoava nas vozes do povo, ecoando em cada tenda como um hino de gratidão. Os homens discutiam entre si, maravilhados com a coragem da mulher que, com um ato audacioso, havia trazido a vitória sobre Císera. Deve-se também à liderança de Débora e à força de Baraque que as coisas haviam mudado a favor de Israel, mas agora, a vitória parecia selada por uma mão invisível. Baraque, com o coração ainda inflamado pela batalha, reunia seus soldados. Irmãos, bradou ele, não podemos nos contentar com o que foi feito. Esta é uma nova era para Israel. Deus nos deu a vitória sobre nossos opressores, é tempo de avançar, de ir além de nossos limites. A multidão ressoava com aplausos, mas uma sombra de incerteza pairava sobre ele. Ele sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. Débora, irradiando a sabedoria que somente Deus pode conceder, se aproximou de Baraque e disse: o Senhor é conosco, mas devemos buscar a face dele também em tempos de paz. A terra fica à espera da justiça, e a voz de Deus ecoa nos corações de seu povo. As palavras dela tocaram a alma de Baraque, levando-o ao entendimento de que a grandeza da vitória não era apenas sobre a derrota dos inimigos, mas a restauração da aliança com o Senhor. Enquanto isso, Jael observava com um misto de satisfação e temor. Ela sabia que seu ato provocaria um reexame da sorte de Israel diante de seus vizinhos e inimigos. Entretanto, havia um compasso no ar, um chamado divino que ela não podia negar. A história que havia contribuído para escrever não se encerraria ali, era apenas um prelúdio. Na solidão de sua tenda, a sombra de Císera ainda parecia pairar sobre ela. A lembrança de seu toque e palavras inundavam sua mente. Eu buscarei uma vingança, repetia ele.
Jael se lembrou de uma antiga profecia contada entre as mulheres de sua linhagem, algo sobre uma mãe que choraria por seu filho, mas também sobre alguém que levantaria um redentor. Ela se atreveu a perguntar a Deus se era ela parte desse plano maior. A resposta era silenciosa, mas estava ali, pulsando em cada batida de seu coração. Ao mesmo tempo, os filisteus, sabendo da derrota de seu comandante Sísera, começaram a temer por sua própria segurança. Entre eles, um jovem mensageiro, chamado Abimeleque, proclamava em voz alta: Israel está em ascensão e nós estamos por baixo. A unidade de suas tribos se fortalece, e o Deus deles tem os favorecido. Devemos nos preparar para o que está por vir. Os rumores de uma nova liderança e da intervenção divina de Israel começaram a se espalhar rapidamente. As mulheres de Israel, inspiradas pelo ato destemido de Jael, se levantaram em oração e adoração. Muitas se reuniram em círculos, orando em uníssono, clamando pela proteção e orientação do Senhor. Elas entendiam que enquanto a vitória foi conquistada, a verdadeira luta seria assegurar que a fé se enraizasse como nunca antes. A tenda de Débora tornou-se um lugar de busca, onde as vozes se erguiam em súplica ao Senhor. Ó Deus, guia-nos em cada passo. Que a tua luz ilumine nossa jornada e que não nos desviemos do caminho da tua verdade. A fervorosa de oração subia aos céus como fumaça de incenso, tocando o coração do Altíssimo. Quando o dia finalmente se passou e as estrelas começaram a brilhar, uma nova promessa se formava nas mentes e corações de Israel. O que os israelitas não percebiam era que o sobrenatural estava prestes a se manifestar de formas que nunca poderiam imaginar. O próprio Deus estava em movimento, preparando o cenário não apenas para a reconstrução da nação, mas para a ininterrupta transformação do coração de seu povo. E enquanto as promessas se aglomeravam, Deus declarou suavemente nas profundezas do céu: um novo líder surgirá, não apenas para libertar, mas para transformar a identidade de meu povo e conduzi-los a uma nova aliança. Aqueles que me buscam, de todo o coração, encontrarão revelações que mudarão não apenas suas experiências, mas o destino de todas as nações. Enquanto os sons da alegria e adoração ressoavam em todo o acampamento, uma inquietação crescente cruzava os corações dos líderes de Israel. À medida que a luz da manhã se desvanecia em um céu púrpura, as vozes de Baraque e Débora não eram apenas um eco de celebração, mas um chamado para reflexão e preparação. A vitória tinha sido gloriosa, mas uma sombra de responsabilidade agora se formava sobre eles. Baraque, pensativo, retirou-se para uma colina próxima, onde buscou a direção do Senhor. Ó Deus de Israel, murmurou ele, tu que nos fortaleceste, como podemos garantir que essa vitória não seja um breve resplendor, mas uma transformação duradoura? Mostra-nos o caminho que devemos seguir. Com as mãos levantadas aos céus, ele clamou por revelações e visão, esperando que o Senhor o instruísse. Enquanto isso, na tenda de Débora, uma luz interna parecia brilhar mais intensamente com a presença do Senhor. Ela pediu um tempo de quietude para a contemplação. Ao seu redor, as mulheres que haviam orado fervorosamente agora se mesclavam em silêncio profundo, sentindo a tensão e a expectativa da presença divina. Senhor, revelou Débora em sua oração, eu sei que um novo líder está a caminho, mas enquanto esperamos, prepara o coração de teu povo. Que se lembrem de quem são em ti. Ela sentiu o peso e a urgência de sua chamada, como se as próprias terras clamassem por justiça e libertação. No acampamento dos filisteus, Abimeleque se reuniu com seus companheiros, um manto de avergonhada, mas firme determinação sobre eles. Se Israel se ergue, devemos responder. A reputação do Deus deles é agora temida entre as nações. Não podemos permitir que seu poder se espalhe. Com ardor, ele instigou seus homens a se prepararem para a guerra, conscientes de que somente a força e a astúcia poderiam reviver o que pensavam ser a glória dos filisteus. Entre os israelitas, contadas vozes de dúvida começaram a surgir. Ouvindo rumores de que os filisteus se preparavam para retaliar, alguns começaram a questionar se a vitória de Jael realmente asseguraria um futuro seguro. E se nossos inimigos se unirem mais fortes do que antes? O que faremos? Murmuravam nas tendas. Baraque, ao retornar do seu momento de intercessão, percebeu a nuvem de incerteza. Ele reuniu o povo novamente, formando um círculo onde muitos se enxergavam,
tocando corações aflitos. Meus irmãos e irmãs, proclamou ele com firmeza. Não deixemos que o temor nos prenda. O Senhor dos Exércitos, que nos deu a vitória, é também nosso defensor. A vitória não é o fim, mas um começo. Devemos avançar com fé. O clamor de Baraque começou a unir novamente o povo. Suas palavras, impregnadas do poder divino, ecoaram em seus corações, como um fogo que reacendia a chama da esperança. Mas dentro do público, Jael sentiu uma inquietação ainda mais profunda. Ela se lembrou das palavras do mensageiro de Císera: eu buscarei uma vingança. Havia algo nas sombras que a alarmava e a impulsionava a agir. E no horizonte, uma estrondosa tempestade começava a se formar. É como se as nuvens sobre a terra de Canaã refletissem não apenas os desígnios humanos, mas também o movimento do Espírito Divino em resposta às orações do seu povo. Ao olharem, muitos começaram a perceber que não apenas a luta contra os filisteus estava por vir, mas que a batalha espiritual pelo coração de Israel se intensificava. O destino de Israel estava prestes a ser reescrito não apenas por batalhas com espadas, mas pela luta interna entre a fé e o medo. E enquanto os líderes clamavam pelas promessas de Deus e o povo buscava segurança, uma nova onda de ação divina surgiria. E o Senhor, em sua soberania, declarou: ainda não estão prontos para receber o que eu tenho preparado. Preparai-vos, pois o tempo da prova se aproxima. Um novo líder surgirá para ensinar não apenas a arte da guerra, mas o caminho de meu coração. As promessas de Deus estavam penduradas no ar, e o que se aproximava testificaria a força dele sobre toda a terra. Os dias que se seguiram à vitória sobre os filisteus foram marcados por uma expectativa palpável. O acampamento de Israel, levando os ecos das celebrações passadas, se tornava um campo fértil para a dúvida que começava a lançar suas raízes nos corações dos homens e mulheres. A pressão do iminente confronto com os filisteus se intensificava a cada instante. Débora, em sua tenda, buscava entender os planos de Deus. Enquanto os levitas entoavam cânticos de louvor, ela permanecia em oração, consciente de que a paz presente poderia ser temporária. Ó Senhor, clamava ela em seu espírito, tua mão foi poderosa no passado, e cremos que assim será novamente. Mas o povo deve estar alerta e preparado para o que está por vir. Naquela mesma hora, Baraque, reunido com os líderes das tribos, discutia estratégias, tentando acalmar a inquietude que começava a tomar forma. Se a vitória foi um sinal da tirania de Sião sobre nós, devemos nos preparar para a resistência. Não podemos permitir que o medo nos paralise. Devemos confiar em nosso Deus, que nunca falhou nas suas promessas. As vozes de apoio começaram a ecoar entre os líderes, mas havia murmúrios persistentes de desconfiança entre as fileiras do povo. Enquanto isso, Abimeleque e seus homens, conscientes do poder modificado da fé israelita, se retraiam, reunindo forças clandestinas e forjando alianças com outros príncipes filisteus. Vamos nos unir sob uma bandeira de vingança, dizia ele com ferocidade. Israel não terá paz sem derramamento de sangue. E cão utilizaremos a força e o temor para dobrá-los novamente. Na tenda de Jael, uma presença inquietante a envolvia. Recordando-se da cena onde derrotou Císera, suas mãos ainda tremiam. O mal não foi totalmente drenado, murmurava para si mesma. Uma voz a visitava em seus sonhos, um sussurro sombrio que a puxava para um destino desconhecido. A vingança não acabou. Prepare-te, pois o Senhor não revelou ainda toda a sua vontade. À medida que a tempestade no céu se tornava indomável, o vento parecia arrastar não apenas nuvens escuras, mas também as esperanças e temores do povo. Débora, percebendo a inquietação dos que vinham a ela, proclamou: acalmai-vos, povo inteligente. O Senhor não abandonará aqueles que confiam nele. Ele é a nossa rocha e a nossa salvação. Uma nova era está prestes a se levantar. Não é a força do punho humano, mas o clamor por justiça que nos guiará. E assim, dias de incertezas passaram. As fogueiras que antes iluminavam as noites agora se tornaram lugares de meditação e oração, onde as almas se abriam para as realidades que se aproximavam. A tensão se tornava crescente, e a expectativa do que estava por vir permaneceu em cada coração.
Mas à medida que a noite se desdobrava sobre os campos, novos mensageiros de Deus chegavam, uma onda espiritual de renovo pairava sobre o acampamento. Era tempo de preparações que transcenderiam a mera luta física. O Senhor estava se movendo. Escutem todos vocês, a voz de um profeta ecoou pelo acampamento, uma nova aliança será feita, e um novo líder será levantado. Não é apenas um homem, é a expressão do desejo de Deus por um coração transformado em sua presença. E assim, no silêncio que abraçava a atmosfera, o povo começou a perceber que uma nova batalha estava prestes a ser travada. Não apenas contra os filisteus, mas uma batalha muito mais profunda dentro de cada um deles. Preparai-vos, advertiu o profeta, pois através do fogo da provação virá a purificação, e pela dor da disciplina, surgirá a verdadeira aliança com o Senhor. As palavras do profeta, como flechas enfiadas em cada coração, deixaram uma marca. Poucos perceberam que esta era uma convocação divina para um despertar. E na penumbra crescente da noite, as sombras pareciam dançar, delineando um futuro que já estava desenhado na eternidade. O Senhor, em sua soberania, disse: o tempo de transformação se aproxima. Observai, pois o que eu estou prestes a fazer será por meio da fraqueza que se tornará força. As promessas estavam sendo ativadas, e um novo amanhecer se preparava para desvelar a gloriosa interseção entre a fé e o cumprimento do plano sagrado. Na manhã seguinte, a alvorada trouxe consigo uma brisa inquietante, que parecia anseiar por um novo dia, mas também trazia os ecos de uma ameaça latente. O povo de Israel despertou sob a sombra de um desafio que se aproximava, e os olhares se encontravam em silêncio, enquanto as nuvens escuras continuavam a se acumular sobre o horizonte. A pressa de um novo amanhecer foi interrompida pelo peso das incertezas que percorriam cada tenda. Débora, sentindo a urgência do espírito, subiu ao alto de uma colina, a sua voz ecoando em meio aos vales e campos. Povo de Israel, bradou com firmeza, a hora da prova se aproxima. O Senhor, nosso Deus, nos chamou para sermos valorosos, e é por meio da nossa fé que conquistaremos. Ele nos disse: não temas, pois estou contigo. Levanta-te e clama ao Senhor. Os homens e mulheres, embora abalados, começaram a se agrupar ao redor dela, esperando que as palavras daquele dia trouxessem clareza à confusão em seus corações. Baraque, com seu rosto iluminado por uma nova determinação, ergueu a espada da aliança. Se a promessa de Deus está sobre nós, não há lugar para o medo. Vamos nos unir como nunca antes. A vitória não nos pertence, mas ao nosso Deus. Levantando-se em fervorosa oração, os líderes e o povo clamaram ao Altíssimo por força e coragem. Palavras de encorajamento ressoaram no momento em que a esperança novamente se acendeu nas almas cansadas. Contudo, entre as fileiras do povo, uma inquietação persistente se instalava. Os murmúrios de desconfiança ascendiam lentamente como a fumaça das fogueiras. Quem realmente está à frente desta batalha? É o Senhor ou simplesmente os sentimentos daqueles que se acham impossíveis, sussurravam entre si. Enquanto isso, na tenda de Abimeleque, a escuridão parecia estar colhendo forças. Precisamos agir antes que eles estejam prontos, disse ele a seus homens. Nossos aliados estão se reunindo. A fraqueza deles está em sua divisão. Vamos lançar um ataque que eles não poderão suportar. Com isso, a malícia em seu coração alimentava uma estratégia de traição, um plano que já havia sido sussurrado nas sombras do acampamento filisteu. Naquela noite, a inquietude e o caos entre as fileiras israelitas foram acentuados por sinais do céu. Relâmpagos rasgavam o céu como a mão de Deus revelando o seu poder. A cada estalido de trovão, o povo estremeceu, e em cada súplica, encontrarão-se novamente em um espírito de intercessão. Uma conexão espiritual forte se formava entre eles, como um estandarte de fé prestes a se erguer em meio à tempestade. Durante a oração, uma visão se revelou a Débora, um campo vasto de flores brancas florescendo sob a luz do sol. O Senhor sussurrou em seu coração: estou preparando um remanescente fiel que florescerá em meio à adversidade. Minha aliança permanece, e sobre eles derramarei meu espírito, e farão coisas grandes. Ela, sabendo que a revelação era mais do que uma imagem, sentiu a urgência crescer. Virá um dia em que o meu escolhido irá comandá-los, disse, com o fervor da direta visão de Deus. Este dia é agora.
pronto está o tempo. Ergam-se guerreiros do Senhor. O que vem é mais do que uma simples batalha, é a luta pela alma do povo de Israel e contra as forças que se opõem a mim. Assim, a sombra da tempestade deu lugar a um pacto renovado, e através de cada clamor fervoroso, um novo propósito começou a surgir. As promessas de Deus se entrelaçavam com a realidade e a esperança não mais se dissipava. Mas sobre todas as coisas, uma alegria silenciosa começou a se consolidar, pois um novo amanhecer se aproximava. Naquele momento de renovação, o Senhor transmitiu em seu espírito: esse é o tempo de transformação, filhos de Israel, pois o que está por vir se revelará não apenas em vitória, mas em redenção e um novo coração entre vós. A verdadeira aliança que Deus planejava se entrelaçava nas esperanças do povo, levando-os a percorrer um caminho que ninguém poderia imaginar. E enquanto a jornada avançava, ficou claro que a verdadeira batalha era mais do que a física. Devia acontecer no íntimo de cada coração. Contudo, em meio ao fervor do despertamento, uma única pergunta pairava no ar assim como a batalha se aproximava: quem realmente estava disposto a se levantar em fé diante do Senhor e criar uma nova aliança, não só de sangue, mas de coração? A resposta se aproximava, e o desfecho se desenhava sob as nuvens, prenúncios de uma glória que, aos olhos humanos, parecia distante. Na alvorada do dia seguinte, o povo de Israel reuniu-se em volta de Débora, com corações palpitantes e almas ansiosas por uma direção. O sol ainda não havia rompido completamente as trevas, mas as primeiras luzes do dia começaram a tocar as faces dos presentes, revelando vislumbres de esperança. Era como se, nas sombras, o próprio Deus estivesse preparando uma intervenção. Preparai-vos, povo do Senhor, declarou Débora, sua voz ressoando como um trovão. O Senhor nos convocou a lutar, e hoje, Ele nos mostrará a sua glória. Se antes éramos fracos, hoje seremos fortalecidos. Vamos ao encontro do nosso inimigo que espera nas colinas. O clamor foi poderoso, uma onda de determinação envolveu cada homem e mulher, os olhos ardendo com a paixão de um propósito divino. Baraque tomou a dianteira e, em uníssono, a multidão respondeu: estamos prontos para obedecer ao Senhor. Mas, dentro de cada um havia uma sombra de dúvida. As memórias das batalhas passadas, com suas perdas e sofrimentos, ainda pesavam como correntes invisíveis. Ó, Senhor, murmurou Baraque em seu íntimo, se tão somente nos concederes o sinal de tua presença. As vozes de adoração começaram a subir como um incenso agradável ao Senhor. O povo de Israel se preparou e, entre os espaldarços, a confiança começou a prevalecer sobre o medo. Enquanto isso, Abimeleque e os filisteus se preparavam para a guerra, a escuridão em seus corações apenas crescendo como nuvens de tempestade. Que eles se reúnam, pois em sua fraqueza encontraremos nosso triunfo, exclamou Abimeleque, incitado pela insensatez de sua própria maldade. Então, abruptamente, o céu se iluminou com um relâmpago estonteante, e um trovão ecoou como se o próprio Deus estivesse respondendo à oração do seu povo. Sob o efeito do dia que avizinhava, Débora se despediu do medo e, firmemente, ao lado de Baraque, declarou: hoje, o Senhor dará a vitória nas mãos de sua serva. Segui-me ao vórtice da batalha. As tropas se puseram em marcha, e a promessa contida nas palavras de Deus soou para todos: por meio de darei a vitória a muitos. Débora tornou-se um estandarte, e a multidão, como um exército, marchava não só armada com espadas, mas revestida de fé, como um exército que já havia recebido a vitória. A batalha estava prestes a começar, e a atmosfera fervilhava como o ar antes de uma tempestade. O som de tambores e gritos de guerra ecoou pelos vales até que chegou aos ouvidos dos filisteus. Abimeleque, no entanto, tentava esconder sua própria sensação de insegurança em meio à opressão de pensamentos sombrios que cresciam em seu interior. Ele sabia que a luta era mais do que carne e sangue, era uma luta espiritual. Enquanto os exércitos se encontravam, a poeira levantou-se sob os pés dos guerreiros. O plano de Deus para Israel começava a se desvelar através da bravura feminina, do chamado a crer no invisível. Em meio ao fragor do combate, Débora levantou suas mãos em oração, clamando ao Senhor, pedindo que ele confunda os filisteus e ilumine o caminho dos seus escolhidos. E, como resposta direta ao clamor, o céu se abriu e começou a chover, mas não chuva comum,
era como se céus em fúria descessem sobre a terra. Os filisteus, pegos de surpresa, tropeçaram em sua própria desconfiança. Cada disparo dos israelitas se sentiu como a mão de Deus guiando cada espada. Vede como o Senhor é poderoso, gritou Baraque, enquanto a vitória começava a despontar nas almas dos israelitas. E assim se cumpria o que fora comentado por Débora: hoje o Senhor lutará por nós, e nós somente devemos ficar em pé e ver a salvação do Senhor. Mas enquanto a vitória se desenrolava, um espírito inquieto parava em meio à celebração. O eco da pergunta ainda reverberava entre o povo: e se nossa aliança for quebrada novamente? O que se segue após a vitória? Revelações profundas transpiravam nas interrogações e assim como a luz do sol começava a banhar a cena de conflito, um novo mistério surgia: a primeira batalha está ganha, mas... será que a verdadeira guerra realmente começou? Azeda em meio à vitória, a sombra da dúvida ainda se passava como uma nuvem escura por cima do povo, uma nuvem que perguntava se eles estariam prontos para a nova aliança, que transcenderia a espada e tocaria os corações. Deus estava prestes a revelar a profundidade de seu plano, e o que parecia um simples embate tornava-se uma nova etapa na história da redenção de Israel. O clamor da batalha ainda ecoava nos cumes das colinas quando, após a tempestade, o ar se encheu de um silêncio envolvente. Os soldados israelitas, ainda ofegantes e suados, olharam ao redor, identificando os sinais de sua vitória providencial. Os filisteus, desorientados e apavorados, começaram a dispersar-se às suas fileiras, caindo aos pés dos seus adversários. Aquele dia não apenas se marcava como uma vitória nas batalhas, mas como uma manifestação da mão do Senhor sobre seu povo. Débora, contemplando o campo agora em ruínas, sentiu um peso de responsabilidade pesar sobre seus ombros. A luta não termina aqui, pensou, enquanto trendes as vozes exaltadas de seu povo ecoavam com os louvores ao Senhor. Era um cântico de gratidão, mas em seu coração havia uma inquietação profunda, um eco da pergunta que tornara-se insistente: o que significaria essa vitória nos dias vindouros? Enquanto as tropas se reuniam, Baraque, percebendo a intensidade da expressão em seu rosto, aproximou-se. Débora, ele começou, seu tom refletindo a intensidade do momento: sublinhaste a vitória de forma gloriosa, mas que significa, realmente, esta intervenção divina? O Senhor não nos prometeu mais do que apenas libertação das mãos do inimigo? Nesse instante, as palavras de Débora flutuaram nas memórias de todos ali: hoje, o Senhor deu e dará a vitória, mas não é apenas uma vitória sobre os inimigos. Significa também uma renovação da nossa aliança. O que vem a seguir é tão crucial quanto o que acabamos de conquistar. Assim, eles marcharam até o centro do campo de batalha, onde os filisteus haviam sido derrotados. Os corpos jaziam ao chão, mas a luta que verdadeiramente se desenrolava era invisível aos olhos. Com seus pensamentos emaranhados e trepidantes, Baraque olhou para Débora, que parecia perder-se em uma meditação profunda. Deus não pode ser contido por vitória ou derrota, Ele é a força em nossas fracas almas, ela murmurou com fervor. Esta guerra nos revela a necessidade de um coração voltado para Ele. E se nesta vitória não buscarmos entender o que Deus nos permite como povo, estaremos condenados a repetir nossa história. Com essas palavras, um súbito temor envolveu os presentes. A nova aliança que Débora mencionara tornava-se ainda mais clara. Era tempo de reparar o que havia se quebrado antes, não apenas em seus lares, mas em sua relação com o próprio Senhor. O temor se transformou em um apelo coletivo em busca de perdão e reconciliação, enquanto suas vozes, anteriormente unidas em guerra, agora trocavam promessas de fidelidade a Deus. Mas, em meio à alegria e à renovação, Abimeleque, escondido entre os destroços da derrota filisteia, observava com um brilho maligno nos olhos. Sabia que, apesar da derrota, a batalha não estava encerrada. Um sussurro maligno exalava em seu coração: se eles acreditam que podem triunfar, logo se tornarão o alvo das minhas manobras. A vitória nas mãos de Deus significará apenas o início da minha vingança. Sobre isso, o céu escurecia mais uma vez, como um aviso de que as escuras maquinações ainda não haviam cessado. Para o povo de Israel, a nova aliança prometida por Deus poderia ser a esperança redentora de seu futuro, mas Abimeleque ainda tinha mais cartas a serem jogadas em seu terrível jogo. E assim se passavam os dias, enquanto o espírito de guerra pairava sobre o povo.
O que parecia um novo começo era, na verdade, a porta aberta para desafios ainda maiores. Débora, consciente desta realidade que se formava, compreendeu que a bênção e a luta eram intrínsecas na caminhada daquele povo. Quem poderia imaginar que a vitória teria um preço? Será que o povo estaria preparado para o que estava por vir? Mais do que um chamado à guerra, tudo isso era também um chamado à confiança e à aliança com Deus. Assim, um novo mistério começava a se desenrolar. Os ecos das promessas de Deus ressoavam no coração de Débora e Baraque, mas o peso da responsabilidade crescia sobre eles. O que eles ainda não sabiam era que a nova aliança seria cimentada não apenas pela vitória, mas através de transformação e sacrifício ainda por vir. O verdadeiro ciclo da redenção estava apenas começando. O dia se estendia sereno sobre as colinas de Israel, mas no coração de Débora não havia tranquilidade. Após o clamor da batalha, as vozes jubilantes do povo pareciam ecoar como um toque de tambor, mas dentro dela, a expectativa se concentrou em um abismo profundo. A vitória que celebravam agora se revestia de um significado mais profundo, a necessidade de uma entrega total ao Senhor. Enquanto caminham, os guerreiros, ainda com o fervor da luta, começaram a se dispersar, mas Débora não poderia se dar ao luxo de vacilar. Ela chamou a todos com voz firme. Filhos de Israel! Esta vitória não é apenas um alívio, mas uma convocação. O Senhor nos deu hoje não apenas um triunfo, mas uma oportunidade de nos voltarmos para Ele, um chamado à transformação. Baraque, ao seu lado, sentiu a ressonância de suas palavras. O que devemos fazer agora? A promessa do Senhor nos chama a um caminho que vai além da alegria do momento. Devemos buscar a clara direção de Deus. Débora olhou para as montanhas que cercavam o vale, sentindo a presença do Senhor. Ó, povo de Israel, lembremo-nos das palavras que ele falou a Moisés: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Assim como ele fez no passado, é hora de renovarmos nosso compromisso. Ele nos libertou, mas precisamos afastar-nos da idolatria que nos trouxe para este ponto de escravidão. Enquanto falava, um brilho distante capturou a atenção de todos. Era Abimeleque, que havia se escondido nas sombras, com um olhar astuto. Silenciosamente, ele observava, maquinando suas próximas ações, planejando não só vingar sua queda como também iludir o povo de Israel. Em meio ao clamor fervoroso da nova aliança, Abimeleque declarou para si mesmo: é tempo de semear a discórdia. O verdadeiro poder está em criar divisão onde eles veem unidade. Se a vitória de hoje lhes deu esperança, então é minha tarefa transformá-la em possibilidade de destruição. Diante das dúvidas, Débora sentiu nos ares a intensidade da luta que não fora apenas física, mas espiritual. As palavras do Senhor a guiavam em um entendimento: trazei à voz um coração quebrantado e um espírito contrito, ao Senhor não desprezarás. Salmos 51, 17. O que ela não sabia era que o clamor da transformação era também um chamado à vigilância. Vamos, aproximemo-nos do Senhor em arrependimento, incentivou ela. Devemos buscar seu perdão e guiar nossas vidas pelo seu Espírito. O que o Senhor nos revelou hoje deve ser integrado em nosso ser. As fileiras de israelitas, emocionados, começaram a se reunir em uma oração fervorosa, mas a sombra de Abimeleque se movia cuidadosamente entre eles, sem ser detectada. Em seu coração, os pensamentos malignos turvavam sua sanidade. Ele começou a arquitetar as sementes de cisânia, encontrando prováveis aliados entre os insatisfeitos e os duvidosos, prontos para capturar suas inseguranças. Enquanto isso, a voz de Débora parecia ecoar através das vales, terras que antes choravam por dúvida agora clamam por esperança. As promessas de Deus são honestas e verdadeiras, mas nunca nos abandonemos em nossa jornada de fé. A transformação não deve vir apenas de palavras, mas de ações que corroborassem a verdadeira liberdade que ele prometeu. E assim os dias passaram, enquanto o povo buscava um renovo em sua aliança com Deus. Mas a semente de discórdia que Abimeleque semeava começava a tomar raízes, seus planos se entrelaçando com as esperanças do povo. O espírito da unidade, embora forte, enfrentava agora desafios ocultos. O céu, uma tapeçaria de nuvens, refletia os movimentos de um novo desafio.
Uma luz se apagou e o temor estava sobre as cabeças de Débora e Baraque, como um presságio sombrio do que estava por vir. O povo não deve descobrir esta traição, caso contrário, o desespero se espalhará como um incêndio, murmurou Abimeleque, já preparado para seu cruel plano. Numa vigília de oração e expectativa, os líderes do povo começavam a perceber que a nova aliança com Deus, embora cheia de esperança, poderia exigir sacrifícios dolorosos. No ressoar de cada oração, a pergunta pairava: estaríamos prontos para o que virá, mesmo que isso signifique enfrentar ainda mais batalhas? O Senhor, em sua soberania, observava tudo, preparando-se para revelar o desígnio que ele planejou desde os dias antigos. Afinal, se a vitória estava nas mãos de Deus, o que mais ele estava prestes a fazer por seu povo fiel? A resposta ecoava no coração de Débora e nas promessas que eles ainda precisavam cumprir. Na escuridão que se aproximava, novas luzes de esperança lampejavam, revelando a certeza de que a aliança seria testada, mas não abandonada. Na alvorada de um novo dia, os ventos sopravam como se carregassem mensagens de transformação e desafio. O povo de Israel, ainda sob a influência do triunfo sobre os filisteus, avançava numa nova relação com seu Deus, mas sombras de dúvida e traição começavam a pairar sobre a nação. Débora, em sua tenda, buscava fervorosamente a orientação divina. O arrependimento e a busca pela renovação da aliança estavam em seus lábios, mas o peso de uma nova batalha espiritual se formava em seu espírito. Ó Senhor, clamava, acende a chama da fidelidade em cada coração entre nós. Que a nossa vitória não se transforme em um eco de vaidade ou orgulho, mas que se torne um testemunho de sua grandeza. Enquanto isso, Baraque reunia os líderes das tribos, a tensão evidente em suas faces. Precisamos fortalecer a unidade de nosso povo, dizia ele, pois temos visto que o Senhor é conosco, mas não podemos nos esquecer de que inimigos se escondem em meio ao nosso povo. Abimeleque tem se esforçado em sua vingança, e precisamos estar alertas. O plano maligno de Abimeleque, embora ainda oculto, começava a fazer ondas de inquietação entre os israelitas, cuja confiança estava começando a vacilar. No acampamento filisteu, Abimeleque, cheio de determinação malévola, decidia que a hora de agir chegará. Se a fraqueza reside na dúvida do seu povo, vou semear o pânico, sussurrou para seus homens, enquanto elaborava intrigas e cabalas com aqueles que já haviam sido derrotados. Com um plano em mente, ele começou a se infiltrar nas tendas, questionando a confiança de cada israelita em sua liderança. A confiança que havia florescido após a recente vitória tornava-se um alvo. O que é uma vitória quando o futuro é incerto? Abimeleque insinuava para os descontentes. O verdadeiro poder está em criar a divisão que pode destruí-los. Mantenham-se ao meu lado, e garantam que os líderes israelitas não mantenham o controle. Os murmúrios de insatisfação começavam a se espalhar, como a fumaça de um incêndio prestes a consumir uma floresta. Enquanto isso, no meio do povo, Débora sentiu o peso desses rumores e a inquietação crescente. Nós precisamos de um sinal do Senhor, disse a Baraque, sua voz exalando determinação. Se ele realmente se move entre nós, precisamos que a sua presença seja evidente. Uma nova batalha nos aguarda, precisamos da sua força e direção. E foi assim que, em um momento de fervor, Débora convocou a todo o povo para um novo tempo de oração, pedindo ao Senhor um sinal claro de sua vontade. Que cada um de nós clame ao Senhor, buscado não apenas bênçãos, mas um retorno ao coração quebrantado em adoração e devoção. Precisamos ouvir a voz de Deus e experimentar sua transformação em nossas vidas. As vozes do povo se uniram em um coro fervoroso, criando uma atmosfera carregada de expectativa. Contudo, o caos começava a se infiltrar nas fileiras do acampamento, com muitos se perguntando se a vitória poderia ser mantida, e se a presença de Deus ainda os acompanhava. Entre aqueles que rezavam, a sombra de Abimeleque se alongava, manipulando a incerteza para fortalecer seu plano. Estamos prontos para o que o Senhor está prestes a revelar? Era a pergunta que ressoava vibrante nos corações de muitos, enquanto a luz do dia começava a se esvanecer, deixando a cena marcada pela urgência. A noite se aproxima, e com ela, não somente trevas, mas também o sentido da necessidade de transformação que nos levará a uma nova aliança com o Senhor, sussurrou Débora. É então que o Senhor,
em sua graça, inspirou uma visão que iluminou a mente de Débora, a imagem de uma árvore frondosa cujas raízes se aprofundavam na terra firme, um símbolo de um povo que se fortalecia na verdade de Deus. Não será fácil, mas este é o caminho para a verdadeira liberdade, murmurou. Precisamos de nossas raízes na palavra de Deus, para resistir à tempestade que se aproxima. Entre murmúrios e adorações, e em meio a esse despertar, uma expectativa crescente chegou ao seu clímax. Barreiras estavam prestes a ser quebradas, e a aliança divina seria explorada de maneira que muitos não compreenderiam até que a prova se manifestasse. E assim, a batalha que se aproximava não seria uma simples continuidade da luta contra os filisteus, mas um teste profundo da fé e transformação, um convite ao povo para abraçar um novo amanhecer, enquanto Deus sussurrava aos corações: preparai-vos, pois o que eu vou realizar será além da compreensão humana, e criará um novo rumo em minha aliança com vocês. Um novo líder se levantará, e por meio desse líder, a verdadeira transformação e redenção serão reveladas.